não ampara o curso. Bom, era isso, não é, que eu queria chamar a atenção. Pode ser que eu volte a dizer alguma coisinha. Não, vai falar assim, mas como Moisés foi citado 2 vezes, eu vou passar a palavra para ele. Tá, muito obrigado. Então, eu acho interessante essa experiência da gente fazer uma releitura do que nós mesmos fizemos algumas décadas atrás, né? Quer dizer, a ideia de fazer uma releitura remete, por um lado, para uma narrativa das origens, da genealogia, mas também remete para uma visão crítica que a gente pode ter hoje, que na época, quando você está fazendo, está construindo, nem sempre as coisas são suficientemente claras, né? Então, eu queria fazer 2 observações muito breves e muito simples nessa direção. Eu acho que, numa primeira fase, né, eu entrei na área de ciência política. Quando eu entrei, ainda era a área de ciência política, né? Era o departamento de ciências sociais, tinha a área de antropologia, de sociologia e a área de política, que vinha dessa tradição que, de certa maneira, o Léo começou a reconstituir, deu indicações extremamente importantes. Era o Lorival Gomes Machado, Paula Belgman, o Vefor, o Oliveiros Ferreira, a Carmute, a Célia Quirino dos Santos, né? Quer dizer, era esse grupo que era... Tinha algumas assistentes também, o Eduardo Kugelmans, né? Bom, quando eu entrei, a Lourdes pertencia também, fazia parte, né? A Lourdes, aliás, foi minha professora. Ela não gosta que eu mencione isso, mas na graduação ela foi minha professora. Aliás, na ocupação da Faculdade de Filosofia, em maio de 68, ela estava dando um curso sobre o bonapartismo, o 18 Brumário do Marx. Bom, mas, enfim, eu estou dizendo isso para dizer que a área que vinha dessa tradição era, digamos assim, uma tendência de análise que estava muito próxima de 2 tradições teóricas, acadêmicas muito importantes, né? Por um lado, era uma história da reconstituição política, em alguns casos, havia uma certa combinação de história política e análise de algumas instituições que emergiam, e outro lado, a outra ponta, era uma influência muito forte da sociologia política, quer dizer, de uma tentativa de entender, identificar o desenvolvimento, a evolução do sistema político brasileiro no quadro de uma sociedade que vinha se modificando, né? De certa maneira, claro que eu entendo que, né, o Florestan teve uma influência muito forte nisso, com alguns dos projetos que ele inaugurou, num certo sentido, num determinado momento, nos anos 60, o projeto de entender a sociedade de classes, e como nisso se constituía, se formava, não é, o sistema político brasileiro. Então, eu estou chamando a atenção para isso, né, apenas para lembrar que o primeiro momento, pelo menos no caso da USP, né, claro, isso tinha diálogo, reflexos sobre a Unicamp, sobre outras áreas, mas o primeiro momento de constituição, de formação da identidade da área de ciência política e depois da ciência política, né, estava muito fortemente marcada por essa influência pregressa desses grupos que tiveram um papel extraordinariamente importante. Quer dizer, num certo sentido, não é? O marxismo estava presente, mas ele veio depois, né? Não estava propriamente na origem desse grupo da área da ciência política. E quando nós... Muito rapidamente, o marxismo não estava no horizonte, não existia em todas as áreas. Em todas as áreas, verdade. Então, uma comprovação muito forte. Peguem o livro que o Fernando Henrique e o Otávio organizaram, naquela antologia de texto. Só no final tem um texto de Marx. Não era bem você ficar citando Marx. Mas então isso para dizer que eu acho que um primeiro aspecto dessa gênese, dessa formação, né, foi a afirmação de uma identidade de análise política, formação de uma identidade que, em grande parte, tinha que se independizar, se autonomizar em relação
a narrativa propriamente de história política, não é? E, por outra parte, que era muito mesclada com a sociologia política, era como definir, como, de alguma maneira, identificar focos que eram próprios da análise estritamente política. Eu acho que é aí que começa, num certo sentido, no nosso caso, né, uma ênfase, uma preocupação em chamar a atenção para a importância das instituições. É claro que isto, num certo sentido, nós nos antecipamos a alguns desses livros, Institutions Matter. Nós já estávamos nessa há algum tempo antes aqui, que era esse esforço de, sem perder o contato com a contribuição, com a influência, não é? Da história e da sociologia política, sem perder, no entanto, se separar, de alguma maneira, se autonomizar. Eu acho que isso coincide com um esforço institucional inicial, que foi quando, depois da fase num certo sentido, da fase heróica de recuperação, não é, da área da ciência política, que tinha perdido, entre outros, Fernando Henrique Cardoso. O Vefort tinha ido se exilar no Chile, a Lourdes tinha saído, a Célia foi perseguida, a Carmucci foi presa. Então, depois dessa fase, num certo sentido, de reconstituição heróica, que foi nas condições do regime militar, não é, coincidiu com a transferência da Maria Antônia para cá, para o campus da cidade universitária. Nós tínhamos aulas nos barracos, né? Aqui, muitos de vocês que eram, na época, eu era aluno, mas na época eram professores. Quando chovia, ninguém escutava. Quando não chovia, era tão quente que ninguém conseguia ficar dentro, né? Era assim que funcionavam os barracos. Mas eu digo, coincidiu com essa fase de recuperação, num certo sentido heróica, que foi para remontar a área de ciência política, que tinha essas duas tradições tão fortes, e buscar novos membros, novas pessoas, e, de alguma maneira, sob influência desses professores que tinham ficado. Eu acho que nisso o Vefort teve um papel muito importante, não é? Que foi naquelas condições, tendo voltado do Chile, de tomar as iniciativas, num certo sentido, de constituir um grupo que pudesse dar sustentação à área da ciência política, tendo em vista as perdas que tinham ocorrido com a repressão do regime militar. E é nesse contexto que o Léo menciona, que eu acho que é interessante, que há um esforço de chamar pessoas de outras áreas para, de alguma maneira, dar substância, não apenas para a formação do programa de pós-graduação, estava iniciando o mestrado, o doutorado, mas para poder desenvolver, fazer a tentativa de iniciar alguns programas com linhas próprias de análise política, não é? Eu acho que talvez o tema mais central, que depois teve um desenvolvimento em alguns dos centros de pesquisa, foi o tema da recuperação da cidadania, de como a relação cidadãos-Estado, né, estava marcado por uma inflexão muito forte, repressiva no período militar, e era preciso, de alguma maneira, recuperar essas categorias, né? Então, houve uma ênfase muito grande, o Léo chamou atenção para isso em algum momento, mas uma ênfase muito grande em retomar a trajetória dos sindicatos, a relação dos sindicatos com a política, olhar de uma maneira até mais, digamos, menos vinculada à história e à sociologia, mas mais institucional, olhar o desenvolvimento dos partidos. A Carmucci teve um papel muito importante nisso. Mas eu tô lembrando alguns desses aspectos, apenas para dizer, acho que isto foi, nessa fase, um processo de afirmação, de formação de uma identidade própria, não estava inteiramente consubstanciado em termos de ciência política ainda, mas era uma fase de mostrar, digamos assim, a autonomia da área da política, dos estudos sobre política, em relação àquelas duas outras tradições mais fortes. Curiosamente, no caso brasileiro, eu acho que a Lourdes lembrou bem, não tinha uma influência tão forte da área de direito. Na verdade, uma série de coisas, mesmo teoria do Estado, que se desenvolvia na Faculdade de Direito, não cruzava muito com esses estudos. Então, eu acho que nós tivemos esse processo inicial que era disso que se tratava, não é? Criar uma identidade,
definir áreas de avanço, de desenvolvimento, que eram diferentes das duas tradições fortes, né? Lorival, a Paula, a tradição da história e da sociologia, que o Verfort também, quando entra, o Léo tem razão, quando ele entrou, a análise do populismo é fundamentalmente uma análise sociológica, né? E muitos de nós, eu próprio, nas coisas que eu fiz sobre classes populares, protesto urbano, foi nessa senda de uma, digamos, de uma sociologia política que, no entanto, eu acho que é interessante ter isso em mente, ter isso como um ponto da reflexão, era de uma sociologia política que queria fazer a afirmação da especificidade da política. E eu acho que isso, num certo sentido, criou as bases, as condições para que depois se desenvolvesse propriamente programas propriamente de ciência política. Nós já estávamos, eu entrei na área de ciência política em 1974. Né? Portanto, você sabe, está fazendo 40 anos agora. Né? Em 74, já havia esse esforço, num certo sentido, de reconhecer a especificidade e, sem perder contato com a sociologia política, não ir adotando métodos, metodologia, num certo sentido, iniciar o processo de métodos quantitativos, começar a contar as coisas, em um certo sentido, ter em conta a magnitude, a importância que isso tinha. Claro que tinha uma influência muito forte da área dos estudos de eleições, Por isto, em particular, eu me lembro como esse é o momento em que cruza, no nosso caso da USP, a influência do Bolívar. O Bolívar teve uma influência muito grande nesse processo. Embora nem sempre se reconheça isso, pelo menos na minha avaliação, com o devido cuidado, que deveria se reconhecer, mas o Bolívar e alguns colegas de fora de São Paulo, como o Fábio Vanderlei e alguns outros, tiveram alguns do Rio de Janeiro, está me escapando agora o colega nosso que trabalhou sobre partidos tantos anos. O Olavo, Eu acho que essas influências cruzaram com um momento em que nós estávamos, de alguma maneira, fazendo esse esforço de afirmação da especificidade. Não era ainda propriamente na tradição, por exemplo, anglo-saxão da ciência política, mas estava na porta. E isso, eu acho que teve um papel importante. Eu faço esse primeiro registro, que eu chamaria de um processo de formação da identidade. Uma formação de identidade meio confusa, não resta dúvida, porque saía de tradições diferentes, não estava muito claro, e não tinha ainda uma conexão muito forte, que a Lourdes, de alguma maneira, depois contou e reconstituiu, com centros internacionais, particularmente no caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outras áreas. Nós estávamos todos muito voltados para a França. Eu me lembro que os cursos de política que eu fiz, era a análise da contribuição do Althusser em contraposição ao Poulantzas e Gramsci, como, num certo sentido, alguns autores, algumas leituras eram uma alternativa, não só a interpretação extremamente esquemática do Althusser, quase que, não vou desenvolver muito isso agora, mas, em todo caso, como alguns autores italianos eram uma contraposição. Então, eu digo uma formação confusa de identidade, porque não estava muito claro métodos, perspectivas propriamente da ciência política. Acho que isso veio depois, e eu não sei se eu devo falar disso agora ou não. Aí o meu segundo registro seria não só de formação de identidade, mas de construção institucional. E aí acho que a pista inicial da Raquel, ela tem razão. Os centros de pesquisa tiveram um papel absolutamente fundamental. E é interessante porque os centros, num certo sentido, se criaram. Por exemplo, o SEDEC. Como é que nós criamos o SEDEC? O SEDEC foi criado num determinado momento, teve um papel muito importante, o Verfort, o Lúcio Kovarik, a Marilena Chauí estava junto nisso, Oi? Não, Maria Vitória veio bem depois da fundação, alguns anos depois, mas nós chamamos na ocasião o Almino Afonso, que estava voltando do exílio e que estava preocupado em entender a política, tentar interpretar. Então, qual foi o grande móvel da fundação do SEDEC? Num certo sentido, paralelo com o que tinha ocorrido com o SEBRAP, num outro momento, num outro contexto. Mas o grande móvel foi que tinha uma série de temas que nós queríamos desenvolver
na pesquisa dentro da USP, e que, digamos assim, o Léo deu uma palavra correta para isso. Tinha medo. Havia paura de desenvolver certas coisas no contexto burocrático e permeado por influência do regime militar muito forte dentro da USP. Né? E, ao mesmo tempo, nós não sentíamos, não é? E houve várias experiências nesse sentido, nós não sentimos nenhuma firmeza em que os projetos tivessem qualquer receptividade. Então, nós começamos a buscar fora. Para buscar fora, não é? As agências, nesta época no Brasil, embora tenham tido um papel, eu acho que a Lourdes mencionou isso, mas CNPq, FAPESP não tinha o mar de dinheiro que se tem hoje. Então, para buscar projetos, etc., nós começamos a olhar para fora. Fundação Ford, as fundações holandesas, as fundações canadenses. Bom, isso significa que neste processo de construção institucional, digamos assim, os, aspas, cientistas políticos em formação, no nosso caso, dos centros, no Brasil, em São Paulo, no contato com esses colegas fora do Brasil, nós entramos em contato com uma ciência política que já estava, num certo sentido, muito mais desenvolvida. E acho que esse intercâmbio de construção institucional acabou jogando um papel importante para atualizar, para tornar contemporâneo, para trazer autores que ninguém aqui lia. Não é? As primeiras vezes que nós trouxemos a discussão do Arendt, Liebhardt e outros aqui para o Brasil. Não é? Bom, para não dizer que já tínhamos tido a influência dos italianos, do Bobbio e alguns outros autores. Né? Mas eu acho que, portanto, o processo de construção institucional foi também um processo de aperfeiçoar aquela gênese inicial de formação de identidade e, de alguma maneira, tornar mais claro para nós mesmos como, de fato, a área da ciência política, o estudo da ciência política tinha especificidades próprias, tinha uma linguagem própria, métodos próprios, e acho que aí nós avançamos nessa direção. Eu quero fazer uma última observação. Eu acho que isso foi muito bem, na minha opinião. Acho que foi um desenvolvimento, digamos, bem sucedido em várias áreas. Aqui no nosso departamento isso é muito claro. Não é? Agora, eu diria que, olhando retrospectivamente, não é, às vezes, esse esforço de uma identidade e, ao mesmo de encontrar uma especificidade, de trazer a tradição, particularmente a tradição anglo-saxão para dentro, num certo sentido, nos fez cruzar com uma certa matriz, não é, da análise das instituições por diria, um modelo muito endógeno. Como se as instituições pudessem, e a política pudesse se explicar estritamente pela dinâmica das instituições. Eu lamento isso, eu acho ruim. Acho que empobrece e, às vezes, quer dizer, a escola da escolha racional explica tudo. Bom, explica uma parte das coisas. Não é? E eu estou vendo agora, às vezes, eu que tenho trabalhado há muitos anos sobre cultura política, que evidentemente não é ainda, mesmo agora ainda não é, um tema que o mainstream incorpora. Há uma certa, digamos, uma reação hirta, para dizer o mínimo, não é? Com essa entrada, em parte política, em parte sociológica, que é entender a cultura política. Mas eu agora, como trabalhei anos sobre isso e muitas vezes me deparei com essa resistência em textos, em abordagens, em receptividade a projetos, as mais variadas coisas, eu agora vejo, né, muitos colegas nossos, em várias áreas, fora do Brasil, em particular, que estão aterrissando de novo e dizendo, bom, é preciso, de alguma maneira, contextualizar o funcionamento das instituições. Contextualizar no quê? Na sociedade, contextualizar nas tendências da sociedade, como a sociedade vem mudando, não é? E como, de alguma maneira, nisso, valores de áreas, segmentos diferentes das sociedades acabam influenciando duas coisas. A escolha de instituições, quer dizer, não é no mundo inteiro que se tem um presidencialismo igual ao do brasileiro. Ninguém vai me dizer que é o mesmo padrão em todo lugar. Quer dizer, o presidente brasileiro, por exemplo, tem muito poder. Talvez, para o meu gosto, demasiado poder. Né? Agora, alguém escolhe, as escolhas feitas em torno disso não estão totalmente dissociadas de valores da sociedade. Então, primeiro, valores nas escolhas. Segundo, valores no funcionamento. Tem gente que acha, eu vejo no Facebook, às vezes, alguns colegas, até colegas nossos,
na área de ciência política, formados, alguns inclusive fora do Brasil, agora nesse episódio da competição eleitoral que se radicalizou muito, mas eu vejo colegas nossos às vezes dizer, nossa, mas que exagero, para que discutir tanto a corrupção? Quer dizer, não é apenas a influência dos valores nas escolhas de instituições, é a influência dos valores também no funcionamento das instituições. E acho que isso, às vezes, se perdeu um pouco da tradição sociológica e da história da política anterior. A Tereza, você me passou o microfone, mas eu acho que seria interessante a gente escutar, pelo menos agora, tanto da Tereza como do Tulo, como que esse processo de construção dos departamentos, o agrupamento das pessoas, enfim, dos colegas, como que isso se deu no interior do Estado? Porque nós estamos, em algum momento a gente pede, claro, Campinas é o interior do Estado, eu preciso dizer isso com todas as letras, Campinas também é o interior do Estado, mas ela é muito próxima de São Paulo, e a própria formação da Unicamp, num lugar que é uma periferia de São Paulo, sempre foi muito perto. Campinas tinha vocação para ser a capital do Estado. Obrigado, Moisés. Mas essa vocação ficou bem lá para trás. Então, embora esses 100 quilômetros que separam Campinas e São Paulo, acho que talvez deram uma outra dinâmica, né, para a convivência dos departamentos, das universidades, era tudo um pouco mais fácil. Agora, falando de Unesp, né, seja em Araraquara com a Tereza, seja lá em Marília com o Tulo, essa coisa, que coisa, né? Esse processo, né, de difusão dessa construção, como é que isso ocorreu ali, né? Porque a Unesp até anterior, em várias trajetórias das pessoas, ela é anterior à própria Unicamp. A Unicamp é de 71. A Unicamp ela é dos anos 60, mas a própria ciência política na Unicamp é do início dos anos 70. Né? E, no caso, a Unesp ela foi um pouco pioneira para várias coisas. Né? O famoso seminário de Sartre vai lá para Araraquara, né? Não é em Campinas, não é em São Paulo. Né? Então, e ali tem uma articulação de colegas, de pessoas que irradiou. Né? Era o Fausto. O Bento estava aqui. Na verdade, foi um acaso, né? Eu estava bem junto e vi. Foi um acaso. Ele pegou e levou o Sartre para lá, que não sabia bem Era o daquele Fausto, livro. não era o Fausto Castilho. Mas isso tem implicações. Mas isso tem implicações claras, enfim, né? Implicação até para atrair as pessoas. Então, eu passo agora para a Tereza, porque queremos saber um pouquinho do que foi a ciência política ou as ciências sociais que viraram depois política lá no interior. Bom, eu vou falar um pouco da questão institucional. O curso de Ciências Sociais de Araraquara, a Faculdade de Ciências e Letras, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, de Araraquara, que era um instituto isolado, criado pelo então governador Jânio Quadros, é de 1958. E ele cria primeiro o curso de Letras, criado primeiro o curso de Letras e encampado duas outras faculdades que existiam em Araraquara, que eram institutos privados, que é a Faculdade de Farmácia, que é de 1933, e a Faculdade de Odontologia, que é da década de 40. Né? E é criada o curso de Letras e o curso de Química, são os dois primeiros cursos. O curso de Ciências Sociais, ele é de 1963, um dos criadores do curso de Ciências Sociais é o professor Luiz Pereira, que estava lá em Araraquara, né? E eu sou da terceira turma de Ciências Sociais. Quando eu entrei no curso, o Luiz Pereira já estava vindo para São Paulo, ele já tinha sido contratado pela USP, e no lugar do Luiz Pereira estava a professora Ileete Safiotti. Né? Isso marca muito a trajetória institucional do curso de Ciências Sociais em Araraquara. Por quê? Porque sociologia era a disciplina maior, digamos assim, rainha do curso de Ciências Sociais. A gente tinha 4 anos de sociologia, 4 anos de economia, e 1 ano de antropologia e 2 anos de política. 2 anos de política, 4 de sociologia, 4 de economia, 4 de filosofia, 2 de estatística, 1 de matemática, 1 de direito, introdução ao direito, 1 de geografia, 1 de história, e tinha uma finalização que era licenciatura, porque o curso foi criado como licenciatura.
E a ELET tem uma marca muito forte na formação do curso, né, na forma como as disciplinas se distribuíram. É só em 1970 que tem uma reestruturação, que o curso de política, que era política, não era nem teoria política, nem ciência política, e que era a área de política, né, ele vai ter 3 anos, e só em 93 é que as terminalidades do curso passam a ser antropologia, política e sociologia. Que daí equipara... Política, ainda até hoje é política, não é ciência política, porque tem essa questão de que ciência política tem a tradição norte-americana, política guarda mais uma tradição, exatamente, uma tradição mais humanista, enfim, você tem toda uma discussão que ainda passa, e não é ciência política, ainda passa entre os membros da área, né? E que então não é ciência política. Política, alguns professores nossos, inclusive, nem se identificam como professores de ciência política, mas professores de teoria política. Eu posso falar porque ele escreve isso, o professor Marco Aurélio, ele se identifica como professor de teoria política e não de ciência política. Né? Então, essa trajetória marca, inclusive, a formação dos departamentos. A gente vai ter um departamento a gente tinha primeiro um departamento de ciências sociais, que foi até a criação da Unesp, quando a Unesp encampou nos institutos isolados, 77, 78, e em 77, quando foi encampado, nós tínhamos 4 cursos de ciências sociais. Um em Rio Claro, um em Araraquara, um em Marília e um em Presidente Prudente. 2 foram fechados, o de Rio Claro e o de Presidente Prudente. E Araraquara incorporou o pessoal de Rio Claro e Marília incorporou o pessoal de Presidente Prudente. E a idealização dos departamentos do curso de Ciências Sociais era a forma como tem em Marília, que é um departamento de Sociologia e Antropologia e um departamento de Política e Economia. Por força da expressão da professora Eleet, em Araraquara ficou diferente. Nós temos um departamento de Sociologia e um departamento do resto, que é o departamento de Antropologia, Política, Filosofia e Geografia. Economia se separou, porque daí criou o curso nessa época, da criação da Unesp, foi criado o curso de Economia, a professora Vera Marisa, que foi uma das responsáveis por isso, que entrou no lugar da professora Linda, eu não lembro o sobrenome dela, que no começo era Linda e Eleet, e depois a Vera Marisa veio para o lugar da Linda e ficou na sociologia até mais ou menos a criação até a criação do curso de Economia até 1977. Então, nós somos muito marcados por essa presença da sociologia através da professora Eleet. Quando a professora Eleet saiu de Araraquara, nós tínhamos 20 docentes na sociologia, 4 na política e 3 na antropologia. Isso só foi equilibrando depois, na década de 90, há um certo equilíbrio. Hoje a gente tem 11 na sociologia, 11 na política e 5 ou 6 na antropologia. Então, há um certo equilíbrio e as cargas horárias, elas são equilibradas. Elas são as mesmas para sociologia, política e antropologia. Então, essa é a questão institucional que marca. Depois o Túlio pode falar um pouco de Marília, né, sobre essa questão. E a primeira professora de política de Araraquara foi a professora Zila Branco. Não sei se vocês sabem quem é. Que foi a primeira mulher do FEFOR, não é isso? E ficou lá 1 ano, quando eu entrei, ela já não estava mais, e foi a professora Fanny Tabaque que assumiu o curso de ciência de política lá. Eu fui monitora da Fanny Tabaque e ela foi embora em 69. Eu fui contratada como instrutora voluntária, que era uma figura que existia na época, né? Você trabalhava de graça, mas você contava tempo de trabalho, mas não ganhava nada. E em 70 abriu um concurso, que daí quando eles aumentaram a carga horária da ciência política, e entrou eu e a Cecília Forjás. Cecília Forjás trabalhou em Araraquara um tempo, depois ela veio para São Paulo. E aí a gente começou a mudar um pouco, tentar mudar as características do curso de política, porque até então era Weber, Diverger, né? Era Dow, a moderna análise política, Lipse, o homem político,
Mosca e Botô, História das Doutrinas Políticas, enfim, era um curso um pouco introdutório, que começava com aquele livro clássico do Diverger, Ciência Política, Teoria e Método, né? E depois avançava um pouco para algumas outras questões, mas não tinha um formato estrito de ciência política, acho que era muito mais ciências sociais ou sociologia, porque a Fanny é formada, ela é da primeira turma das ciências sociais da Universidade Nacional do Rio, né? Então eu e a Cecília foi orientanda do VEFOR, né? Ela fez o mestrado com o VEFOR. O doutorado eu não sei, mas o mestrado tenho certeza que ela fez com o VEFOR. E, assim, a mudança maior se deu em 1977. A Cecília veio embora um pouquinho antes. Foi muito difícil trazer gente para Araraquara. Até eu lembrei do Zé Álvaro, quando ele veio da Inglaterra, eu consultei ele se ele não queria trabalhar em Araraquara, mas aí ele já estava na USP. E em 77 foi contratado o professor Tocari de Assis Bastos, que era professor titular da Universidade Federal de Minas, tinha ido para os Estados Unidos com todo o pessoal que foi, né, financiado pela Fundação Ford, e que daí tinha uma outra visão sobre ciência política, e começa sobre política e ciência política, e começa a mudar um pouco os currículos, a bibliografia, começa a haver uma outra formação para os formados, para os alunos das ciências sociais. Em 79, eu comecei a fazer um mestrado aqui na USP, com o professor Luiz Pereira. Fui aluna do professor, do senhor também, no curso sobre sindicalismo que era dado, né? Fui aluna do VEFOR quando ele deu o primeiro curso sobre pensamento político brasileiro, isso em 72, acho, 72, que ele dava até Gramsci, eu até me inscrevi no curso, achando que ele fosse dar Gramsci, e neste ano foi o ano que que vocês esqueceram de falar, o Lúcio Kovarik entrou, não é isso? Em 72, o Lúcio Kovarik tinha entrado na USP e deu esse curso com o VEFOR sobre pensamento político brasileiro, sobre aí Francisco Azevedo Amaral, enfim, era um curso muito interessante, que também me chamou a atenção para essa questão sobre pensamento político brasileiro, que até então a gente nunca tinha visto. Oliveira Viana, exatamente. E era Jaguaribe. Era a marca registrada do Lorival também. A gente tinha instituições brasileiras, quando eu tinha o curso, era a marca registrada. Era instituições políticas brasileiras. E o que eles refletiam sobre isso. Então, em 79, aí que marca a minha trajetória mesmo, eu não terminei o mestrado aqui, houve vários incidentes com o professor Luiz Pereira, porque meu tema era poder local, e ele dizia que o tema de poder local não era um tema da universidade, não era um tema da academia, a gente se desentendeu. Eu acabei indo terminar o meu mestrado com o professor Bolívar Lamonier, na PUC de São Paulo, que daí muda a minha trajetória, daí realmente eu tenho uma formação em ciência política, né, e eu fiz o mestrado com ele. Quando eu fui fazer o doutorado, eu comecei a participar do primeiro survey eleitoral de 1982. E aí, daí fiz o doutorado com ele, e aí segui uma trajetória, que é uma trajetória da ciência política mesmo, né? E li os autores americanos, e, enfim, e ter essa visão mais de usar matemática, estatística, que até então a gente não tinha isso, e nem trabalhava isso aqui nos cursos do professor Luiz Pereira, isso não fazia parte da programação do curso. Acho que é isso. Isso aqui está sendo gravado, mas antes de qualquer coisa será repassado aos autores, né? Toda certeza. Olha lá, hein, vai ser repassado aos nossos adversários. Mas não pode políticos. apagar, não pode apagar. Pode abrir o jogo. Eu acho extremamente interessante essa discussão, e antes de falar da Unesp, onde eu sou um simples neófito, queria fazer 3 comentários que eu não sei se cabe. Só para informação. Eu acabei de escrever um texto sobre algo parecido com isso que estamos discutindo aqui, mas sobre relações internacionais.
a história um pouco das relações internacionais no Brasil, etc. E nessa reconstituição da história das relações internacionais, ele foi preparado para um seminário que houve na UNB dos 40 anos do curso de Relações Internacionais da UNB, que é de 1974. Então, reconstituir um pouco essa história das relações internacionais e surgiram alguns aspectos que eu acho que são de interesse dessa nossa conversa, pelo menos citá-los. Um é a origem das relações internacionais, da ciência política, que é o nosso objeto aqui. Então, como já foi dito, a ciência política tem várias origens e, digamos, ainda que a gente fale que a ciência política se inicia no primeiro ano de um curso de ciências sociais, se inicia com Maquiavel, não sei o quê, ou se quisermos com os gregos, sei lá o quê, mas a instituição da ciência política como instituição é relativamente recente. No caso das relações internacionais, tem até anos muito precisos, que é o curso de Relações Internacionais da London School de 1926. Aí é o primeiro departamento de ciência política que se instaura. No caso de ciência política eu não sei, vocês talvez saibam melhor. Mas de qualquer forma ela tem várias origens. Então vou dar um exemplo até pessoal, já que é um depoimento pessoal. Não sei se todos sabem, eu me formei em ciência política, talvez até por isso tenha sido aceito na BCP quando foi criado. Porque meu doutorado não é de ciência política, é de história. Mas sou formado em ciência política na Universidade de Roma. Quais são os 3 departamentos de ciência na Faculdade de Ciência Política? É interessante isso, bem que é coisa bem conhecida. São Direito, Economia e História. Não há um departamento de ciência política. 3 departamentos que não são de ciência política e que eles constituem a faculdade de ciência política, onde havia grandes professores, não sei o quê. O Aldo Moro, por exemplo, era professor de Direito na faculdade de ciência política e assim por diante. Só para incluir essa questão. No caso do Brasil, eu não sei qual é o objetivo exatamente da BCP agora na reconstituição desse histórico. Mas talvez valha a pena ir um pouco para trás, se alguém tiver vontade de fazer esse trabalho. Então já foi citado aqui o Oliveira Vianas, poderíamos citar José Honório Rodrigues, poderíamos citar um monte de outras pessoas, além dos professores aqui da casa da USP, já citados. Lorival Fontes, Paula Bigaman, etc. Mas também no caso... Lorival Gomes Machado. Gomes Machado, desculpe. Não sei por que eu escrevi aqui. Não, eu não conheço... eu conheço a tradução dele do Rousseau, por isso que eu não conheço. Mas nunca o conheci pessoalmente. Então, digamos, há uma tradição. E depois outras pessoas que não foram bem, foram citadas aqui, mas que não foram bem incluídas no campo. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso me parece que pode ser claramente colocado um professor também de ciência política, talvez não exclusivamente, mas de sociologia, de ciência política. E pensar em outros também. Isso é o mesmo caso do Leôncio, etc. Então, vamos, porque você
solicitando na questão do interior da Unesp. E como eu falei insistentemente, apesar de não ter sido escutado pela Raquel e pela Socorro, eu realmente não sou a pessoa mais categorizada. Porque eu entrei na Unesp em 1987. Não muito. Para vocês terem uma ideia, eu fui aluno aqui nesta casa do Zé Álvaro Moisés, em 1982 e 83, não me lembro exatamente, por aí. Não sei, isso eu não sei, não garanto. Então, digamos, apesar de muito velho, a minha história na área é muito recente, relativamente muito recente. No caso de Marília, a Tereza já fez algum aceno. Ela me disse, porque eu realmente não tinha essa noção, que o curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências, Letras, não me lembro, isso eu posso, no dia que for me corrigir isso a gente corrige, de Marília, Instituto Isolado, como todo, é de 1962. Mas qual é o problema da ciência? Que eu acho que há aí um problema, por isso que eu perguntei se isso está sendo gravado. Há um problema interessante para ser considerado e que limita até hoje poderosamente o estudo de ciência política em Marília, na Unesp em geral, mas em Marília em particular. Na área, no curso de Ciências Sociais, havia alguns professores realmente muito importantes. Um que não é conhecido, de Antropologia, não sei se você lembra o nome, era um professor de Antropologia que foi professor do Boss e de vários outros, que inclusive tem vários, esqueço o nome dele. Como? Não. Não. É um professor que morreu uns 5, 6 anos atrás, em Marília, já era muito velhinho. Então, há uma escola de ciências sociais relativamente importante. Há algumas publicações, etc. Eu, às vezes, li alguns artigos desta época, final dos anos 50, início dos anos 60. Houve alguns professores do exterior que vieram, também não lembro agora todos os nomes, um era um padre belga que ensinou história e também história política na Faculdade de Marília, mas não se criou um caldo de cultura específica de política, eu diria que nem mesmo de sociologia. Isso depois foi agravado pela forma como se constituiu a Unesp, que já falado ainda aqui de passagem pela Tereza. A Unesp se cria como unificadora dos institutos isolados em 1977, decisão do governador, do Paulo Egídio na época, ou não sei exatamente que forças dentro do Estado, do governo do estadual, se levaram a isso, mas provavelmente é apenas simplesmente uma racionalidade administrativa, etc. E neste processo de unificação, dois cursos de Ciências Sociais, a Tereza citou agora, foram fechados e concentrou-se as Ciências Sociais em Marília e Araraquara. E esse problema é um problema que persiste até hoje. A Unesp tem 8 cursos de pedagogia, só para ter uma ideia. 8 cursos. Então não tem orçamento que aguente, ou a única forma é ter poucos professores em cada uma unidade, bom, etc, etc. Mas 8 cursos de pedagogia, só para ter uma ideia. De sociologia tem 2, ciências sociais tem 2, e de história tem 2, mas tem outros que tem vários.
nessa modificação, criou-se a necessidade operacional, empírica, de alocar os professores. No caso de Marília, recolheram-se professores que vieram. Eu não estava, eu entrei muito depois disso, 10 anos depois. Mas pelo que pude recolher nesses anos, criou-se a necessidade de alocar nos cursos de ciências sociais, no caso de Marília especificamente, professores que eram de outros departamentos ou de outras áreas, e que queriam ficar em Marília porque moravam em Marília. Cito um exemplo que vários de vocês conhecem, o professor Clodoaldo Bueno, que é um professor renomado de história de relações internacionais, de história das relações internacionais, reconhecido, etc. Ele era professor de história. E ele era professor de história num curso de história em Marília. Mas o curso de história foi alocado em Assis, onde está até hoje, tem um em Assis e outro em Franca, de história. Ele quis ficar em Marília, porque tinha família, não sei o quê. Ficou em Marília e foi alocado no departamento de política. E assim aconteceu com vários outros professores. Por exemplo, eu me lembro, havia um professor, não me lembro o nome, mas posso depois lembrar, um professor de Direito, que também foi alocado no departamento depois até o nome do departamento é isso aí que a Tereza já falou, tem um monte de ambiguidades, e Roberto, não sei o que, um advogado, que também foi dar aula de ciência política. Então, todos esses foram alocados para o ensino de política e não tinham uma formação. Outro professor que também passou pelo Departamento de Ciência Política em Marília era o professor Leôncio, como é que chama? O Galvão. Luiz Alfredo. Passou pela FAO, pela USP, pela PUC. Bom, também, né?